Saudações a todos, eu sou o Júlio e hoje vamos meditar a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 3. Vem comigo. E aí, como introdução, primeiramente, vamos recordar então o capítulo anterior, né? Hoje nós vamos cobrir o capítulo 3, o anterior foi o capítulo 2 dessa mesma primeira epístola, e alguns pontos aí que foram cobertos, eu fiz aqui um breve resumo do que eu consegui identificar. Bom, primeiro, a humildade para reconhecer o pecado entre nós e a vontade de corrigir a conduta. Depois, o Espírito Santo que nos socorre e nos defende das acusações diabólicas. Também, evitar o pecado como sinal de obediência e gratidão. Aí, obviamente, a gente se lembra, né, dos 10 mandamentos e o sacrifício de Jesus na cruz. Lembrando, isso daí não é uma figura de linguagem, nem nada de faz de conta, não. Isso é real, é fato bíblico, tá? Mas é também um fato histórico. Também o fato de que o cristão não tem que ficar na teoria, ele precisa viver a palavra na prática. Também, quem diz que ama a Deus e não se importa com o próximo é um mentiroso. Alguns outros pontos também, né? Amar as coisas de Deus do mundo. Amar as coisas do mundo, né? E não as de Deus, né? Amar as coisas do mundo, que é dinheiro, que é fama, poder. Isso tudo aí é perda de tempo. É preciso amar as virtudes que te levam para a vida eterna. Inclusive, isso daí foi a mensagem de Deus para mim na minha meditação anterior. Então precisamos de fato aí odiar o mundo, não no sentido de querer atear fogo no mundo, mas odiar no sentido de colocar o mundo sempre em segundo plano. Em primeiro plano é Deus. Também cuidado que devemos ter com o anticristo e, para terminar, a vigilância constante, aguardando a chegada de Jesus a qualquer momento. Bom, então, antes de começar a leitura e a meditação da palavra, né, que como eu já disse, de hoje é o capítulo 3, então vamos entregar esse momento nas mãos de Deus e glorificar o seu nome. Então, vamos entregar esse momento agora, irmãos e irmãs, vamos pedir para que o Espírito Santo abra o nosso coração para a conversão e para o perdão. Sim, Espírito Santo, você coloca aqui no meu coração que muitas pessoas nesse momento precisam liberar perdão para um familiar, para uma pessoa no trabalho, para uma pessoa na igreja, pessoas que precisam se perdoar também, Espírito Santo. Tira toda essa escravidão. O Espírito Santo traz a conversão para a nossa vida. Nós não queremos viver do mesmo jeito errado, queremos retomar o teu caminho. Queremos convergir esse trajeto que nós estamos fazendo aqui. Se não estiver legal, nós precisamos realmente mudar esse trajeto. Precisamos da conversão. O Espírito Santo nos dá o poder, a capacidade, nos dá o ânimo para que isso aconteça nas nossas vidas e que isso tudo aconteça por tua misericórdia, ó Jesus Cristo. Estamos aqui diante da palavra. Você que se fez palavra, não cesse, por favor, de interceder por nós junto ao Pai. Pedimos tudo isso no teu nome, ó Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, uma breve referência, como eu tenho feito, eu não marcarei, tá, nesse vídeo nada a respeito nem das promessas de Deus na leitura, nem das ordens, nem dos princípios eternos, mas eu sempre vou deixar esse slide aqui como lembrete para que quem esteja meditando a palavra, para que faça isso. É um exercício muito bom. E quem quiser mais detalhes a respeito do que eu estou falando, caso esse seja o primeiro vídeo meu que você está assistindo da palavra meditada, então dá uma olhada, por favor, no vídeo
da primeira epístola de João, capítulo 1, tá? O vídeo que foi no ar no dia 9 de outubro de 2021. Dá uma olhada lá que eu trato com bastante riqueza de detalhes. Bom, vamos lá então. Então, primeira epístola de João, capítulo 3. Vamos ler junto. Começando aí do 1. Versículo 1. Vejam que prova de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E nós de fato somos. Se o mundo não nos reconhece, é porque também não reconheceu a Deus. Amados, desde agora já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Eu achei muito interessante essa parte aqui, que sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Interessante porque como é Jesus como ele realmente é? E aí eu quis pegar uma palhinha aqui para o próprio João, que foi quem recebeu, né, todas as revelações que estão no livro do Apocalipse. Então vamos ler aí, né, como é que veremos Jesus como realmente é. Então, obviamente, tem uma linguagem aqui, uma mistura de uma linguagem alegórica, mas não se deixe enganar, é uma visão nada fácil, né? O próprio João ele desmaiou, mas vamos entrar aqui na leitura para poder então pintar essa imagem. Como é que é Jesus manifesto, né, na sua glória? Apocalipse capítulo 1, versículos de 13 ao 16. No meio dos candelabros estava alguém, parecia um filho de homem, vestido de uma longa túnica. No peito, um cinto de ouro, cabelos brancos como lã, como a neve. Os olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés eram como bronze no forno, cor de brasa. A voz era como um estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 cortes. Seu rosto era como o sol brilhante do meio-dia. Olha como é Jesus. Só para dar uma ideia aqui, mas vamos continuar a nossa meditação. Agora aí a partir do versículo 3, desse mesmo capítulo 3. Todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica para ser puro como Jesus é puro. Olha só que lindo. Toda pessoa que deposita essa esperança em Jesus se purifica. Só de você depositar esperança, você já se purifica por meio de Jesus. Isso por quê? Porque passamos então a querer andar com Jesus, ser como Jesus é, então passamos a ser puro como Jesus é puro. Mas tem um contraste aí, né? Que é o versículo 4. Agora, vamos ler. Todo aquele que comete pecado, comete também violação da lei, porque o pecado é a violação da lei. Então, aí já entra a desobediência, né? Existe uma regra que tem que ser seguida. E aí você descumpre, você desobedeceu o cumprimento daquela regra. Então, esse é o pecado. Versículo 5. Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e que nele não existe pecado. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Porque, abrindo um parêntese aqui, como Jesus não pecou, porque ele precisava ser aquele cordeiro puro para ser sacrificado em expiação dos pecados, como ele precisava disso, ele não pecou. Imagina o que é viver 30 e poucos anos sem pecar, né? Inimaginável, para mim pelo menos, sou pecador, né? Difícil de imaginar. Mas Jesus, que se manifestou para tirar os pecados, como realmente um verdadeiro sacrifício, porque como ele não tem pecado, todo aquele que permanece em Jesus que não tem pecado, portanto não pecará, porque você permanecerá em Jesus Cristo. Obviamente, se você fizer isso, você sai dessa unidade com Jesus Cristo. Versículo 7. Filhinhos, que ninguém desencaminhe vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete o pecado pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio.
Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha só esse final que poderoso. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Então, para quem pergunta, mas por que Jesus morreu na cruz? Né? Alguém que esteja começando aí na caminhada, não entende, está meio confuso, muita informação ao mesmo tempo. Então, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E quem lê os evangelhos vai ver em diversas ocasiões como que os demônios em geral, eles precisam afirmar a divindade de Jesus Cristo. Nem os infernos conseguem evitar falar essa verdade imutável. Amém. Versículo 9. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Como é que é isso, né? Continuando aí. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, isso é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, eu quero comentar um pouco mais essa parte aqui de que quem não ama o seu irmão não é de Deus. E eu faço uma referência lá a Mateus 5, 38 a 42. Aqui João está dizendo em cima, né, que quem não ama seu irmão não é de Deus. E embaixo, vamos ler aí Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito. Isso é Jesus Cristo falando. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. E se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Então vamos lá. Olho por olho, dente por dente. Isso daí muita gente já sabe hoje em dia, a chamada famosa lei de Talião, que na verdade já existia muito antes disso, né? Isso daí também está presente no chamado Código Babilônico de Hammurabi, que data aí de 1770 anos antes de Cristo. Ou seja, o Código de Hammurabi, que fala do olho por olho, dente por dente, já é algo que antecede os livros de direito judeus por algumas centenas de anos. Então, o que é essa lei de Talião aí, né? De olho por olho, dente por dente? É uma coisa de reciprocidade, ó. Eu até anotei aqui, a lei de Talião consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada retaliação. Na perspectiva da lei de Talião, a pessoa que fere outra deve ser penalizada em grau semelhante e a punição deve ser aplicada na parte lesada. Agora, olha só que interessante. Não tem como dizer que não é justo, pensando humanamente, tá? Humanamente eu penso assim, alguém tomou uma coisa minha, eu tomo da outra, tá tudo certo. Alguém comeu uma sobremesa minha, eu como sobremesa dele também. Então, alguém arrancou meu olho, eu arranco o olho dele também. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, ações proporcionais para poder então compensar. Algumas pessoas iriam até dizer, né, que esse é um código de compensação legal também. Mas para deixar simples, muitos de nós falando aí, só usando a cabeça, vai falar que existe uma justiça sincera nesse tal de olho por olho, dente por dente, certo? Mas eu vou te dizer, isso pode fazer sentido para a gente, mas para Deus não. Porque olha só, se fizesse sentido, Jesus não teria dito, eu porém lhes digo, ou seja, vocês ouviram o que foi dito, pessoal, vocês ouviram o que foi dito, versículo 38, olho por olho, dente por dente. Só que aí Jesus ele não confirma, não. Ele faz um contraste, dizendo, eu porém
Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Então, imagina só, para você que acha isso um absurdo, imagina só se Deus tivesse nos tratado na base do merecimento e não na base do amor. Imagina. Eu acho que eu estaria frito já, condenado, sem qualquer chance de ter qualquer futuro. E assim seria também com muitas outras pessoas, né? Nós já nasceríamos errado e talvez nem nasceríamos, né? Muito importante ter essa consciência do olho por olho, dente por dente, ser o nosso instinto. Alguém te bate, você vai bater de volta. Só que é preciso, de fato, controlar os instintos. Júlia, é muito fácil para você falar, porque você não passa pelo problema que eu passo. Olha, é verdade, eu não passo pelo problema que você passa, mas eu posso te dizer que existe um cara que levou esse problema e todos os do mundo inteiro, por toda a eternidade. O nome dele é Jesus Cristo, e é esse mesmo que falou o que está dizendo aqui. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário. E aí Jesus vai dar um monte de exemplo contrário. Amém? Compreendido, né? Então vamos partir agora para o versículo 11. Porque esta mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, pertencendo ao maligno, ele matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas. Não estranhe, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, né? E isso por quê? Porque quem é um assassino, né? É o cara que está matando. É o cara que está matando. E quem é que tem a capacidade de matar? É quem não ama. Está aqui, ó, eu sublinhei no finalzinho do versículo 14. Quem não ama permanece na morte. Então é exatamente assim que funciona. Tem o mandamento de Deus. Algumas pessoas, infelizmente, não estão nem aí para isso. E matam mesmo, tiram a vida do outro como se fosse nada. E tirar a vida não é só dar um tiro na cabeça da outra pessoa não, tá? Você pode matar a pessoa moralmente. Tá bom? Tem quantas pessoas que prefeririam, segundo elas, né? Isso na minha opinião não. Muitas pessoas que dizem, segundo elas próprias, que prefeririam morrer a passar por uma situação determinada. Então presta atenção no que significa não matar no mandamento de Deus, tá? Quem não ama permanece na morte. Isso já está claríssimo. Então, quem comete esse assassinato, né, é quem odeia. Olha só o versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, odiar alguém é igual a assassinar alguém. Aí você vai falar, Júlio, isso é muito forte, isso é um exagero. Meus amigos, isso aí são ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão aqui refletidos nessa epístola de João, que andou com Jesus Cristo. Não tem erro não, tá? Versículo 16. Compreendemos que é o amor. O que é o amor? Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui os bens desse mundo e vendo seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Abrindo parênteses, então, é impossível ter alguém passando necessidade e a pessoa falando, ai Deus, eu te amo, e do lado alguém morrendo sem ter o que comer. Isso não existe, isso não é possível. Presta atenção, e você que se diz cristão,
e não está seguindo isso, você está blasfemando o corpo místico de Cristo, né? Se esforce. Não estou dizendo que você não deva tentar. Tente. Só não jogue palavras vazias ao vento. Sou cristão. E aí você dando um contra-testemunho, né? É muito importante essa conversão. De fato, em todo esse capítulo, né, eu vejo aqui as palavras perdão e conversão. E a palavra de Deus, ela é tão incrível que cada vez que eu leio, eu trabalho uma interpretação diferente. E dessa vez eu estou enxergando essas duas palavras, né? Bom, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que lindo, olha que lindo. Jesus deu a vida por nós. E nós, como cristãos, se queremos mesmo imitar a Cristo, também devemos, não seria legal, devemos dar a vida pelos irmãos. Quem falou isso é o discípulo amado de Jesus Cristo, o cara que andou com ele. É o cara que, sabe, que Pedro, quando queria saber quem é que ia trair, fez um sinalzinho lá para João, do tipo, pô, João, você que é chegado aí, cara, pô, descobre aí quem é que vai trair e tal. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Tá aqui, ó, João tá falando. Vamos continuar versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Como o Tiago falou, né? Que a fé sem obras é morta. Então, ó, uma exortação aqui muito carinhosa de João. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade, ou seja, que sejam obras de verdade, não são obras por obras, fazer por fazer, como se estivesse batendo um cartão, né? Os mais antigos aí vão entender o que é bater um cartão. Não amemos com palavras somente, mas com obras. O que de concreto está sendo feito? E derivando disso, e o que está sendo feito? É de verdade? Versículo 19, desse modo saberemos que estamos do lado da verdade e diante de Deus poderemos tranquilizar nossa consciência. E isso mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior que a nossa consciência e Ele conhece todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus. Pessoal, isso aqui é um mistério muito grande, tá? Muito grande. Porque quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus. É por isso que se diz que quando você for colocado diante da tua vida no teu juízo final, a tua consciência vai falar muito alto, muito alto. E a tua consciência pode te condenar, tá? A boa notícia, que como está aqui no versículo 21, é que quando a consciência não condena, então é quando nós sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus, ok? Pô, expliquei aí redondinho. Então, ó, é difícil, tá? Ter consciência limpa, mas não é impossível. Eu vou até avançar aqui desse versículo 21, deixa eu ler esse retângulozinho que eu destaquei uma passagem do livro dos Provérbios. Então, capítulo 20, começando do 9 a 11. Versículo 9. Quem poderá dizer que tem consciência pura, livre de qualquer pecado? Pô, isso é muito difícil, né? Quem é que consegue dizer isso? Versículo 10. 2 pesos e 2 medidas são coisas que Javé detesta. Olha aí, isso cai de uma forma tão direta para tanta gente. 2 pesos e 2 medidas são coisas que Javé detesta. Então leva a sério os teus procedimentos. Você que trabalha em algum lugar, você que tem uma empresa, você que gerencia pessoas, você que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, irmão mais velho, 2 pesos e 2 medidas são coisas que Javé detesta.
Versículo 11. Já nos seus brinquedos, a criança demonstra o seu comportamento futuro, se vai ser puro e correto. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Mas é difícil ficar de olho na criança, então como é que eu vou saber como é que vai ser o comportamento dela? Então seja mais presente, meu querido. Arruma um outro jeito. Dinheiro não é tudo, não. Tá bom? Futuro da criança que está debaixo da tua asa é tua responsabilidade. E a quem muito foi dado, muito será cobrado, tá? Já que estamos falando aí de juízo, então se prepara. Faça de tudo para a tua consciência não te condenar, para que você então sinta confiança para se dirigir a Deus. Amém? Bom, recebemos tudo o que lhe pedimos, versículo 22, porque cumprimos seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. E o seu mandamento é este, que tenhamos fé no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros conforme Ele nos mandou. Ele não sugeriu, nem recomendou, Ele mandou. Versículo 24. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que Ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Graças a Deus. Então aí, acabou a leitura. Eu quero compartilhar a mensagem de Deus para mim hoje. Está no versículo 16. Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Nós também devemos dar a vida pelos irmãos. E eu vou falar ainda uma terceira vez. Nós também, assim como Jesus, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Aí você vai dizer assim, mas Júlio, como é que eu vou fazer isso? É difícil amar alguém que não me ama. Né? Essa história aí de dar outra face é muito complicada. Mas, beleza. Então agora eu vou responder essa pergunta hipotética. Me diga então você, como é que se sabe que se ama de verdade um irmão se não for por meio da renúncia a si mesmo? Vou falar a mesma coisa de uma outra forma. Porque sabemos que Jesus nos amou imensamente? Porque Ele renunciou a si mesmo. Porque sabemos que Deus nos amou grandemente? Porque Ele amou o mundo de tal forma, que deu seu único Filho por nós. Olha só, é Deus Pai, é Deus Filho nos ensinando que, portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Eu não coloquei na tela, não, mas 1 João 3,16 aí, eu quero dizer o seguinte, respeito de dar outra face. Isso é muito importante e é daí que veio a moção do Espírito Santo em mim para falar de perdão. Porque olha só, como é que você pode querer dar a vida pelos irmãos? Né? Tem que tomar cuidado para a Bíblia não ser um livro de palavras vazias na tua vida. Não, você tem que pegar com garra e botar no teu coração, pedir o Espírito Santo para inculcar isso em você. Como é que você quer dar a vida pelos irmãos se você não quer nem dar outra face? Tipo, começa dando outra face, começa engolindo sapo, começa sendo simples. Ou você acha que você merece o sacrifício de Cristo? Você não merece não, meu filho, já te digo, não merece não. Mas isso, aleluia, é por misericórdia de Deus, não é pelo seu merecimento, porque se fosse pelo teu merecimento, você estava frito, tá? Você recebeu primeiro o amor de Deus e a salvação. Você já parou para pensar nisso? Não é que você fez algo e Deus falou, o Júlio merece. Não, o Júlio merecer? O Júlio não merece nada. Só que Deus me amou primeiro. Não é por merecimento, novamente, não é por merecimento, é por misericórdia. Pare para pensar nisso. Jesus Cristo deu o seu corpo e sofreu do modo que, cara, é indescritível. Não dá, sabe? É pesado até para falar.
porque foi um sofrimento muito grande, muito grande. Quem assiste aquele filme lá do Mel Gibson, Paixão de Cristo, tem uma ideia do que foi. Mas foi muito pior que aquilo, tá? Aquilo ali é um filme. Bom, se você está lendo aí esse versículo que está na tela, dizendo, sim, eu também darei a vida pelos meus irmãos, transforma isso numa palavra de vida na tua vida, tá? E viva essa palavra. Porque, olha, como é que você diz que vai dar a vida pelo teu irmão se você não consegue nem perdoar um parente, um chefe, um padre, um pastor, teus pais, enfim. Não dá para dizer assim, palavras vazias ao vento. Então, novamente, aprenda dando a outra face para depois você aprender a dar a vida pelos irmãos. Isso é amor, está dizendo aí, compreendemos o que é amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Amém? Então, como eu posso aplicar isso na minha vida, né? Que é o ponto aí importantíssimo. Uma coisa é com a mensagem de Deus, a outra é, beleza, agora que eu recebi a mensagem, como que eu aplico isso na minha vida? Olha, eu vejo aí que preciso buscar uma consciência tranquila. Por quê? Lembrando, vou voltar aqui um bocadinho, porque quando a consciência não nos condena, a gente consegue então se dirigir a Deus. Então eu preciso ter uma consciência que eu consiga me dirigir a Deus, ou seja, uma consciência tranquila. Isso eu vou conseguir pedindo muito, convivendo com o Espírito Santo diariamente, para que Ele me revele os meus erros, que Ele tire a máscara dos meus pecados, os famosos pecadinhos de estimação. Você tem que se livrar dele, né? Que Ele revele também tudo que eu fiz de errado, que eu faça atualmente, ou então que eu já tenha até parado de fazer, mas que eu ainda não tenha me arrependido disso. Aí sim, aí é preciso mudar de vida. É por isso que eu tenho falado tanto, sabe, de dar outra face. Não queira seus direitos, não, tá? O que você tem que fazer é mudar de vida. Por isso que eu digo que a palavra é conversão, é mudar realmente. Você está indo para um lado, daqui a pouco você para, não, tá errado. Eu tenho mesmo que ir para o outro lado, né? A conversão, que eu digo com isso, é buscar a justiça. E muitas vezes isso daí pode ser remar contra a correnteza, né? Pode ser fazer o ridículo, pode ser pensar o que ninguém aceitaria, pode ser se submeter a algo que ninguém teria coragem. Essa coisa de dar face é muito profunda. Já ouviu a frase, fulano não leva desaforo para casa? Eu não sei que orgulho tem nisso, porque um cristão que se orgulha de não levar desaforo para casa não vive o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Você então ainda não aprendeu o que Jesus falou nessa palavra. Mas é assim, né? É assim que a igreja cresceu ao longo dos últimos 2 milênios, é assim que ela ainda cresce, é vivendo a radicalidade do Evangelho, tá? E para isso, para quem pensa que a conversão é uma coisa muito grande, é preciso fazer aí no dia a dia, tá? Do teu trabalho, da tua família, da tua escola, seja lá qual for a tua realidade, na tua igreja, seja qual for a tua realidade, é preciso, assim, conversões diárias. Tá certo? Bom, que Deus te abençoe, que você se esforce para cumprir a missão apostólica de evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém.